Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu queria ter um papo com vocês sobre o propósito de Deus. Não vai ser um vídeo muito longo, eu prometo que eu não vou cansar vocês. Bom cara, ultimamente eu me distanciei um pouco das redes, me distanciei um pouco do Instagram, até desativei meu Instagram, porque eu sinto que eu precisava desse tempo. E foi como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas quando eu desativei meu Instagram. E quando eu desativei, parece que foi um peso que eu tirei das minhas costas. Só que eu não desativei assim, não tem um motivo específico, desativei meu Instagram. Eu só decidi dar uma pausa assim pra mim colocar os pensamentos no lugar, colocar em ordem os pensamentos no caso. E eu sinto que isso não veio de mim, porque Instagram é algo que eu gosto bastante. E tanto que eu produzia meus vídeos, eu postava, e eu achava muito da hora ficar ali, entendeu? Interagindo com as pessoas, postando vídeos, as pessoas interagindo com o teu conteúdo. Mas de alguma forma eu senti que eu precisava dar essa pausa. E eu acredito que não veio de mim esse sentimento. Mas eu queria dizer pra vocês que às vezes acontece várias coisas na nossa vida e a gente pensa que é algo por acaso ou a gente está pagando por alguma coisa que a gente cometeu, e às vezes não. Às vezes é só Deus querendo tratar com a gente. Às vezes é só Deus querendo um tempo com a gente. Às vezes é só Deus querendo conversar com a gente. Cara, e eu vou dizer pra vocês, nos últimos 2 meses eu passei por tanta coisa, muita coisa mesmo, muita coisa. E eu cheguei a me questionar e pensar assim, mano, como que isso pode estar acontecendo comigo? Esse tanto de coisa aconteceu em um curto período de tempo. Foram várias coisas, eu não vou aqui falar pra vocês porque não vem ao caso. Mas assim, você chega a um certo ponto da sua vida que você começa a se perguntar, cara, você começa a se questionar sobre a sua existência na Terra. E às vezes, tudo isso que está acontecendo, seja de ruim ou seja algo para você refletir sobre a sua vida, às vezes pode ser algo do acaso, mas pode ser Deus também querendo despertar você para alguma coisa. Aí me questionei por vários dias, o que é que eu tinha feito, o que é que eu deveria fazer, e a minha mente estava... Eu não conseguia pensar direito, eu não conseguia raciocinar direito, sem saber o que eu fazia. Foi aí que eu decidi desativar meu Instagram. Eu decidi desativar porque eu percebi que o Instagram estava tomando muito meu tempo, e estava tomando muito espaço na minha mente. E eu decidi, foi aí que eu desativei. E querendo ou não, parece que foi um peso que eu tirei das minhas costas. E agora esses dias eu tô um pouco off das redes. A única rede que eu tenho ainda é só o YouTube, que eu gosto muito de assistir vídeo no YouTube, então ainda tenho o YouTube, o acesso pra assistir meus vídeos. Só que assim, às vezes a gente se questiona o porquê de algumas coisas, e às vezes é Deus querendo falar com a gente. Às vezes pode ser algo normal, pode ser algo do acaso, mas na grande maioria das vezes, quando Deus quer tratar com você, Ele vai te afastar um pouco das pessoas. Ele vai te afastar, Ele vai te trazer para um canto onde esteja só você e Ele. Ele não vai te deixar num local onde tem muitas pessoas, onde você assiste muitas pessoas, onde você conhece muitas pessoas, aonde as pessoas possam conversar com você. Ele vai te trazer para um canto onde só Ele possa falar com você e você possa ouvi-lo perfeitamente. Eu não sei porque eu tô falando isso, mas eu senti de gravar esse vídeo. Eu falei pra mim mesmo que eu não ia mais, gravar vídeo pro meu YouTube, pro meu canal. Então assim, eu falei pra mim mesmo que eu não ia continuar com os vídeos, que eu não ia postar mais vídeos de nenhuma forma, em nenhuma das redes sociais, nem aqui no YouTube. Comecei a sentir algo, de realmente dar uma pausa. Há momentos em que você precisa dar uma pausa em algumas coisas, e eu sinto que eu precisava disso. Tanto que eu parei de postar vídeos, eu parei de criar conteúdo, e de alguma forma eu senti que isso não veio de mim, porque a minha vontade era continuar fazendo o que eu gosto, produzindo vídeos, as pessoas acompanhando meu conteúdo. Só que de alguma forma eu senti que Deus estava querendo falar comigo alguma coisa. E não tem como você começar algo, você fazer algo, você começar a viver o seu propósito sem antes você passar por uma escola, sem antes você ter uma conversa a sós, sem antes você ser discipulado por Deus. E foi aí que eu decidi. Mais uma vez, eu não sei porque eu tô falando isso pra vocês, mas eu senti de gravar esse vídeo. Eu não ia gravar mais vídeo, não ia mais postar mais vídeo, mas eu acordei agora pela manhã e eu senti vontade de falar isso pra vocês. Os planos de Deus, eles são diferentes dos nossos. Às vezes a gente tá passando por
um turbilhão de situações e a gente não entende. Mas às vezes é Deus querendo tratar com a gente. Eu tô falando isso por experiência própria. Mas Deus, quando Ele quer tratar com a gente, Ele vai trazer a gente pro secreto, Ele vai trazer a gente pro escondido, para que Ele possa conversar com a gente e para que a gente possa ouvi-lo sem depender de ninguém. Porque o que Deus quer de nós é dependência. Ele quer que nós dependemos dele. Então, quando nós colocamos a nossa dependência em pessoas, em coisas, em algo que não é Ele, Ele vai nos trazer de volta para a dependência dele. E aí é com Ele a forma que Ele vai usar. Entende? Então é isso que eu queria falar com vocês. Os planos de Deus, eles são diferentes. Não ignore os sinais. Às vezes você está passando por algumas situações que Deus está dizendo para você, mas você não está conseguindo entender. Deus está dizendo para você que você precisa de uma conversa com Ele. Deus está dizendo para você de que você precisa um momento a sós com Ele. E você não está conseguindo entender.